Parando para refletir aqui sobre as lutas que a gente enfrenta na vida. Cada pessoa tem suas lutas, suas dificuldades. Independente da religião, da fé ou não fé da pessoa, todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Todos, sem exceção. Pode ser o mais crente ou menos crente, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, mas é verdade. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. E meditando aqui sobre isso, Deus me deu uma revelação que também tem na sua palavra falando algo parecido. Que Deus ele pode permitir que essa luta venha, porque assim, as lutas vêm para todos, né? Mas a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve é que aquele que serve a Deus, a luta só vai vir com permissão de Deus. Deus ele está no controle. Ele está no controle da situação. Ele sabe da sua luta, ele sabe que você está passando por isso. E ele tem cuidado de que essa luta não te destrua, de que essa luta não te derrube. Como diz em Tiago, que Deus não permite, né, que com a tentação ele dará o escape. Então ele não vai permitir que essa prova, que essa luta te destrua. Agora a pessoa que não é de Deus já não tem essa intervenção. Já não tem. Porque Deus vai interferir numa pessoa que não tem intimidade com Ele. Entendeu? É claro que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né, em que a pessoa não teve a oportunidade. Deus pode dar um escape, sim, né? E Deus também pode dar um escape se no meio da luta a pessoa clamar por Ele. Às vezes a pessoa não tem intimidade com Deus, mas no meio da luta ela clama a Deus. Ela lembra de que existe um povo de Deus, de que existem pessoas que clamam, que oram a Deus, e ela quer fazer o mesmo. E nesse período ela tem uma experiência com Deus, porque Deus ele não despreza uma oração sincera, um coração arrependido, que busca Ele em sinceridade. Então, resumindo, né, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades, cada um passa a luta que consegue enfrentar e que precisa passar muitas vezes, porque a luta que você está passando muitas vezes é o que vai te moldar o seu caráter. Porque se a gente não passasse por luta, a gente ia ser arrogante e não ia entender quem está passando. Porque a pessoa está passando por uma luta, né, porque Deus está tratando, está moldando ela, para que ela possa também entender quem esteja passando por lutas também. Então, tudo que a gente passa nessa vida de luta e de prova é o que cada um precisa passar. A minha luta não é diferente da de muitos, né? E a luta dos outros são diferentes das minhas também. Mas tudo que nós passamos, nós precisamos passar. Cada dificuldade são coisas que a gente precisa enfrentar para a gente crescer na graça, no conhecimento de Deus, e muitas vezes até para que a gente tenha mais intimidade com Deus, porque às vezes a gente sem luta, a gente acha que não precisa de Deus. Ah, minha vida está uma maravilha, minha vida está uma bênção, graças a Deus. Então eu não busco a Deus, eu não oro, eu não jejuo, eu não busco intimidade com Deus, porque minha vida está uma maravilha. Então Deus às vezes permite que venha uma luta, que venha uma prova, para que você fique mais sensível. Você fala, pô, sem Deus eu não sou nada, preciso buscar mais, preciso orar mais, preciso buscar mais intimidade com Deus, né? Então tudo tem um propósito, principalmente na vida daqueles que Deus tem um propósito. Então, a vida é assim, mas o bom é saber que estar do lado de Deus é estar do lado certo, e de que a luta que eu estou passando é a luta que eu preciso passar, e que no tempo certo Deus vai dar o escape, porque Ele está cuidando, Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus por isso, né? E se quem ouvir essa mensagem algum dia e estiver passando por alguma luta, né, entenda que se você é servo de Deus, a sua luta não veio para te destruir, ela veio para te moldar, para te aperfeiçoar, para que você cresça cada vez mais. E se
Se alguém ouvir que não seja ainda servo de Deus, esteja passando por uma luta, ou quer evitar que venha uma luta mais forte do que você, se apegue com Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que não falha, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e que está ao lado dele, está ao lado daquele que nos ama, aquele que enviou seu Filho, né? O Deus vivo enviou seu Filho do céu para ver uma vida simples e humilde, e que veio vencer, lutar nossas lutas, vencer nossas batalhas, as provas que a gente não conseguiria enfrentar. Ele veio, passou pela prova, enfrentou e venceu e deu a vitória para nós. E até hoje cuida de nós, intercede por nós e quer que a gente seja salvo no final. Então, Jesus, Ele é o Deus vivo, Ele é o caminho que nos leva para o céu. Não existe caminho melhor, não existe nada que supere a oportunidade de poder estar com Ele, de poder estar com Cristo, de ter o cuidado dEle, de saber que Ele está cuidando, de que Ele é um Deus detalhista, sabe? A gente é falho e muitas vezes egoísta, só pensamos em nós, mas Deus não. Ele pensou muito em nós antes mesmo dele, porque para Ele não seria, o que seria interessante, que benefício nós temos para dar para Ele? Mas Ele não, mesmo a gente não tendo nada para dar para Ele, Ele aceitou o nosso humilde coração e o nosso arrependimento sincero. Então estar com Cristo é o melhor caminho, não existe caminho melhor, não existe, na verdade Ele é o verdadeiro caminho e o único caminho que nos leva para o céu. Então, Jesus, tenha uma experiência com Jesus, clame a Jesus, ore, peça para Deus. Se você não tem experiência, peça para Deus uma experiência com Ele, porque Ele vai te conduzir, Ele vai te dar a vitória. Se você já teve uma experiência com Ele e está afastado, busque a Deus, ore, clame a Ele, fala: Jesus, se eu não tenho força, mas se o Senhor vier até mim, se o Espírito Santo me conduzir, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou sair dessa prova, dessa luta em vitória, e nunca mais eu vou te abandonar. Se apegue com Deus, se apegue com Jesus, independente do que você está passando. Deus é a solução, Jesus é o caminho. Deus abençoe.